Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Luciana, sou teóloga e mestranda em Teologia do Novo Testamento e hoje nós vamos dar início a um novo quadro aqui no meu canal no YouTube, que é a resenha de livros que são importantes aí para a sua caminhada cristã. E hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui maravilhoso, A Emoção da Ortodoxia. Esse livro de Trevin Wax, da editora Mundo Cristão, é um livro indispensável para todo cristão que quer aí amadurecer na sua fé. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desse tema, da emoção da ortodoxia. Mas antes de nós darmos início a esse tema, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal. Se inscreva porque você me incentiva a continuar mantendo esse canal aberto para poder edificar a tua vida. E se você se interessar por esse livro, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você adquirir o livro. Adquira através do meu link, assim você também me ajuda a manter esse canal, a manter o projeto Evangelho e Teologia. Abaixo desse vídeo eu vou deixar também o link para o combo Guia do Evangelho, que são 5 materiais que estão inclusos nesse combo, que vão te ajudar a ler a Bíblia como uma única história centrada em Jesus e também vão te capacitar a ensinar outras pessoas a ler a Bíblia como uma única história que aponta para Cristo. Também abaixo desse vídeo eu vou deixar o link para o meu grupo no WhatsApp, onde você recebe aí os meus conteúdos, os vídeos, as aulas semanais. Entre ali no grupo, assim você vai poder receber todos os conteúdos e não perde nada. Também tem um grupo onde eu faço a seleção de livros lá na Amazon. Pego aqueles livros que estão em oferta ou que estão com um bom preço, também mando no grupo, para que você possa fazer a aquisição de bons livros já selecionados e que estão com um bom valor. Então, está abaixo desse vídeo todos os links importantes, acesse ali, veja o que faz sentido para você e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Dito isto, vamos para o tema de hoje, que nós vamos falar sobre ortodoxia. Mas antes de falar sobre ortodoxia, nós vamos falar o porquê que esse tema é relevante, porquê que esse livro é relevante, o que o autor fala nesse livro a respeito da necessidade de nos apaixonarmos pela ortodoxia cristã. Hoje nós vemos um cenário, principalmente no Brasil, que muitas vezes nós olhamos como sendo uma bênção, mas que pode ser também um perigo para a igreja. Nós vemos cada vez mais pessoas se dizendo evangélicas, nós vemos cada vez mais igrejas evangélicas nascendo, sendo abertas, quantidade grande, de pessoas que se dizem cristãs. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos muitas e muitas pessoas que estão nessas mesmas igrejas, elas não têm noção do que é realmente a ortodoxia, quais são as doutrinas essenciais da fé. Elas vieram para a igreja, elas estão na igreja sendo alimentadas muitas vezes por um falso evangelho, por um evangelho distorcido, por um evangelho diluído, por um evangelho que não é o evangelho genuíno de Jesus. Nós vemos hoje, principalmente com o avanço da internet, muito conteúdo cristão, pessoas que pegam textos bíblicos ou um versículo bíblico e utilizam aquele texto fora do contexto para trazer palavras de motivação, palavras de autoajuda, palavras que muitas vezes estão totalmente distorcidas daquilo que era a intenção do autor bíblico e a intenção de Deus através daquele texto, Então, hoje nós temos aí uma quantidade muito grande de cristãos, mas também uma quantidade muito grande de
palavras e de um evangelho que não é o evangelho genuíno. As pessoas elas não estão sabendo diferenciar uma palestra motivacional que usa textos bíblicos de palavras que são verdadeiramente bíblicas, que estão fundamentadas no texto bíblico. Então nós estamos vivendo uma era de uma fé customizada. O que é isso? É quando a palavra, o evangelho que está sendo pregado, ele se adapta ao desejo do consumidor. Ele se adapta àquilo que o consumidor quer ouvir. Então são palavras de motivação, são palavras onde coloca o ser humano no centro, né? Onde é um evangelho antropocêntrico, né? Então o ser humano está no centro desse evangelho. O que essa palavra, essa jornada cristã vai fazer com que você tenha uma vida melhor, um casamento melhor, um trabalho melhor, que você seja uma pessoa bem-sucedida. Eu não estou dizendo que isso não faz parte do processo, porque Deus restaura a nossa vida. O problema é quando isso é vendido como algo principal, como sendo o fundamento da fé e do evangelho, porque isso não é. Isso pode ser coisas que são agregadas, mas não é o fundamento do evangelho, não é o fundamento da nossa fé. Então as pessoas hoje estão enchendo as igrejas, as pessoas hoje estão ouvindo palavras misturadas, palavras que vêm de um evangelho distorcido, de um evangelho diluído, que não é o evangelho verdadeiro de Jesus. Então nós estamos com uma quantidade enorme de cristãos que não sabem o que é a ortodoxia, que não sabem o que é as doutrinas essenciais da fé e que, na verdade, estão vivendo um falso evangelho, porque aquilo que não é o verdadeiro só pode ser o falso. E isso, com o passar do tempo, pode trazer sérias consequências. Com o passar do tempo, a médio e longo prazo, isso pode destruir a fé, pode destruir a igreja, pode destruir aquilo que nós temos hoje por cristianismo, porque é algo que entra de forma sutil, sorrateiro dentro da igreja e que está contaminando diversas igrejas. Esse evangelho misturado, esse evangelho centrado no ser humano, esse evangelho centrado no emocionalismo, centrado na autoajuda, centrado em palavras motivacionais, centrado em tudo aquilo que Deus pode proporcionar para você, em tudo aquilo onde você vai ter uma vida melhor, mas aonde não existe o fundamento daquilo que se acreditou desde a igreja primitiva. A igreja ela tem um conjunto de crenças, um conjunto de doutrinas essenciais da fé, que é a nossa ortodoxia, que durante anos, séculos, a igreja se fundamentou nisso, só que de forma sorrateira nós temos visto diversas doutrinas estranhas entrando dentro da igreja, entrando em meio da igreja, e tem levado muitos e muitos cristãos para longe de Cristo, onde elas estão na igreja, mas mesmo estando na igreja, estão longe de Jesus. Você precisa entender que não é porque uma pessoa usa a Bíblia, cita versículos bíblicos, que essa palavra, essa mensagem é uma mensagem fundamentada na palavra e nas doutrinas essenciais da fé. Então não adianta ter um discurso bonito, não adianta falar bem, não adianta falar de Jesus, não adianta trazer versículos bíblicos se isso não tem fundamento nas doutrinas essenciais da fé. Então, o evangelho distorcido, ele não vem negando a Bíblia, na verdade, ele vem instrumentalizando a Bíblia. Ele pega a Bíblia e usa a Bíblia, usa os textos bíblicos para propagar um falso evangelho, para propagar uma falsa mensagem, para propagar um evangelho diluído. Então é nisso que esse livro aqui é muito importante,
que você leia, porque o autor ele vai falar, né, dessas doutrinas estranhas que entraram na igreja, esse falso evangelho, esse evangelho distorcido, esse evangelho centrado no eu. E aí, em contrapartida, ele vai falar que o que vai realmente fazer com que tenhamos igrejas saudáveis é quando nos apaixonarmos novamente pela ortodoxia, por aquilo que sempre foi acreditado pela igreja e que muitas vezes hoje é dito que isso não faz mais parte da igreja porque está ultrapassado. Mas não, nós precisamos estar fundamentados nas doutrinas essenciais da fé. Nós precisamos saber no que a igreja sempre acreditou para que nós tenhamos esse conjunto de crenças certas e venhamos acreditar nisso, fundamentando a nossa fé e a nossa caminhada cristã nessa ortodoxia. E aí nós podemos fazer uma comparação, né? Quando nós temos aí uma construção, uma casa, uma obra sendo feita, é necessário o fundamento, é necessário ali ter o alicerce principal. E quando isso é tirado, quando isso é algo que está misturado, que não está bem fundamentado, de forma inevitável, essa obra ela vai se ruir, essa construção ela vai ser destruída. Da mesma forma, quando nós tiramos da igreja a ortodoxia, quando nós tiramos da igreja as crenças fundamentais da nossa fé e nós vamos substituindo isso por outras coisas estranhas ao evangelho ou às doutrinas, de forma inevitável a igreja ela vai se ruindo, porque falta esse fundamento essencial, que são as doutrinas, que é a ortodoxia. Nós temos várias igrejas, nós temos aí várias denominações batistas, presbiterianos, enfim, várias igrejas, cada uma com as suas doutrinas com D minúsculo, né, que são inerentes à sua própria denominação. E aí isso é normal, e cada uma vai acreditar em algumas questões de maneira diferente umas das outras, mas as doutrinas essenciais com D maiúsculo, podemos falar assim, elas precisam ser iguais para todas as igrejas, elas precisam ser o alicerce, o fundamento, aquilo aonde a igreja está alicerçada e fundamentada. Nós precisamos entender que a sã doutrina, ela serve para cuidar e proteger dos cristãos, para cuidar das pessoas. Então, quando nós combatemos o falso evangelho, não é simplesmente para ter um debate intelectual ou para mostrar que eu estou certa, outra pessoa está errada. Não, é para proteger a sã doutrina, é para proteger a ortodoxia. E essa proteção faz com que as pessoas sejam protegidas, para que as pessoas vivam o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro de Jesus. Por isso, meus irmãos, esse livro aqui para mim é leitura obrigatória para todo cristão, é uma recomendação para essa semana. Leia esse livro, se você puder, adquira hoje mesmo, se não puder, deixe esse livro aí no seu carrinho lá na Amazon e quando você puder, compre. É um livro que tem uma leitura muito fácil, uma leitura muito boa, sabe aqueles livros assim muito agradáveis de se ler? Esse livro aqui, ele traz uma leveza, ele fala de uma forma muito fácil de entender, né? Tanto essa questão desse evangelho misturado, que hoje tem se propagado tanto no meio da igreja, quanto da importância de nos apaixonarmos pela ortodoxia e zelarmos pela ortodoxia, zelarmos pela doutrina, zelarmos pelas doutrinas essenciais da fé. A ortodoxia não é algo ultrapassado, não é algo que serviu somente lá para as igrejas do passado, ela é essencial para as igrejas hoje, para que estejamos protegidos de tantos evangelhos, né, com E minúsculo, distorcidos, de tantas palavras que as pessoas não conseguem mais diferenciar o que realmente
é verdadeiro do que não é, porque é uma mistura, né, daquilo que realmente é o evangelho, é a palavra, mas está inserido ali uma mistura, algo que não é bíblico, e essa mistura, ela é danosa, ela é perigosa e ela envenena a nossa caminhada cristã. Então, adquira esse livro, vou deixar o link aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e até a próxima semana. Na próxima semana eu quero trazer outro livro aqui para você. E Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.